A primeira dúvida que apareceu aqui para mim é da Adriana, e ela me perguntou o seguinte, queria tirar uma dúvida, eu tenho uma Camel 2, qual é a melhor versão do Silhouette Studio para ela? Eu falei com vocês aqui já tem um tempo sobre essa questão do Silhouette Studio, tá? Dependendo do seu computador, simplesmente não dá para você atualizar o Silhouette Studio. Então, eu fiz uma pergunta para a Silhouette América e eles me mandaram qual versão deveria utilizar. Se você tem Camel 4 ou se você tem algumas das Camels anteriores, né? Ou das máquinas anteriores à Camel 4. Então, deixa eu procurar aqui o e-mail, vamos ver se eu vou encontrar fácil. Do suporte, e daí eu respondo vocês. Não sei se vai estar muito fácil aqui não. Vamos pesquisar aqui, ó, Silhouette. É que eu não anotei, gente. Como algumas de vocês devem saber, eu sempre atualizo meu software, tá? Independente, né, do que falem por aí, que a versão do software é ruim e tal, eu sempre mantenho o meu atualizado, porque o meu computador aguenta, tá? A moça falou pra mim que a versão que deveria ficar... Aqui, ó. Ela falou pra mim, Adriana, a versão 4.2.471, tá bom? E se você tem Camel 4, já vou falar aqui pra vocês também, Camel 4 é 4.3370. Se você tem um computador que não atende os requisitos atuais do Silhouette Studio, então seriam essas duas versões, 4.2.471 para quem tem máquina anterior a Camel 4 e 4.3.370 para quem tem Camel 4 para cima, tá certo? Outra dúvida que a Adriana colocou aqui, ela falou para mim que ela tá, né, mexendo aqui no Silhouette Studio e todas as formas que ela seleciona aparece editar pontos, tá certo? É só você apertar ESC, Adriana, que já sai, tá? Quando você, tem hora que você clica 2 vezes e todas as imagens que você clicar, todos os desenhos, né, no seu Silhouette Studio que você clicar, vão ficar aparecendo edição de pontos se você começou uma edição de pontos antes. Então é só você apertar ESC ou deselecionar. Nesse canto de cá do Silhouette Studio tem é como se fosse um desenho assim com um quadradinho. Esse é a edição de pontos, só você desmarcar aquilo ali, tá certo? Próxima pergunta da Fada Atelier. Eu sempre canto a musiquinha dela, mas hoje eu não vou cantar, porque, né, esse horário aqui simplesmente não tá rolando. A Fada falou assim, a Fada. Eu mandei meu notebook para manutenção para trocar o HD pro SSD. Se vocês já viram, tem um vídeo aí que eu indico muito para quem usa o Silhouette Studio trocar o HD por um SSD, tá? É a memória do computador. Ele chegou lindo, rápido, tal. Eu estava em São Paulo, não fiz teste. Cheguei em casa, o estúdio não está salvando nem documento novo, nem alteração. O técnico pediu para reinstalar. Eu estava na versão 4.1.206 e resolvi passar para que você indicou outro dia, que não é tão pesada, a 2471, que foi a que eu falei aqui para vocês agora. Meu notebook é 64 bits e só tem versão a partir do 4.3 para 64 bits. Será, Fada? Deixa eu entrar aqui no site. O site, gente, para baixar o software é sempre silhouetteamerica.com/software, tá? Ela falou que não tem a versão 64 bits. Ah, uma coisa interessante aqui, gente. Programas 32 bits rodam em um Windows 64 bits. O contrário, não. Se o seu Windows é 64, não adianta você tentar instalar 32 bits que não vai funcionar. Mas se o seu Windows é 64, o 32 dá para instalar. Ó, falou ali o Laélio. Eu tô acertando, Laélio. 64 bits tem suporte, exatamente. Então você consegue colocar qualquer programa 32 bits no 64 bits. O contrário não, tá certo? Mas eu vou olhar aqui de qualquer forma. Exatamente, ó, 4.2.471 só tem 32 bits. Mas pode instalar normal, que não tem problema, tá? Se o seu Windows é 64. Ele tem suporte. O contrário não, né? Tá? Como eu falei. Uma Fada em apuros. Resolvido o seu problema, Fada? Espero que sim. Tá?
Aí me mandou a Maia Doçuras. A Maia Doçuras falou assim: eu tenho uma Curio e uma Camel 3. Eu também. Tô querendo mais uma. A 4 supera mesmo? Maia, é o seguinte, tem bastante coisa diferente na Camel 4, tá? Você vai conseguir fazer outros tipos de trabalho com a Camel 4. Então, o que acaba acontecendo? Muita gente usa a silhuete só para papelaria personalizada, tá certo? Mas você consegue fazer uma infinidade de trabalhos com a silhuete. Então, por exemplo, a Camel 4, ela tem suporte para você cortar tecido, tá? De forma mais fácil, sem backing, não lembro como é que chama, mas sem um suporte atrás, tá? Com a lâmina rotativa. A Camel 4, você vai conseguir cortar materiais mais grossos, até 3 milímetros. Então, assim, a Camel 4, ela tem várias coisas adicionais e é a última máquina do mercado, né? Então, se alguém me pergunta, e hoje você compra o quê? Gente, compra a Camel 4, é a última, é a mais atual. É a mesma coisa de sair o DVD e você indicar alguém comprar um VHS, tá? Não faz muito sentido. Então, eu indico sim comprar a Camel 4. Lembrando, pra mim, a principal diferença, assim, que faria, né, em alguns casos, a Camel 3 superar a Camel 4, e foi por isso que eu comprei a Camel 3, na realidade, é o quê? É que na Camel 3 você consegue usar os dois carrinhos para o mesmo propósito. Então, por exemplo, quando você vai fazer corte e vinco, né, principalmente quem trabalha com papelaria personalizada, vai acabar colocando uma lâmina para cortar, uma lâmina para vincar, por exemplo. Na Camel 4 não dá, você só tem um carrinho para fazer ações normais e o carrinho 2 é só para as ações das ferramentas específicas da Camel 4. Então tem essa diferença aí. Mas se eu indico comprar a Camel 4, com certeza, Maia, com certeza, tá certo? A próxima pergunta é da Joyce Santana de Brito. A Joyce mandou assim: quanto de memória livre eu devo deixar no PC para o estúdio não ficar lento? Eu tô com 565 GB, é suficiente? Porque eu tô achando muito lento. Baixei a versão mais nova do Silhouette Studio. Joyce, é o seguinte, o Silhouette Studio, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui para ver. Ixi, é que eu não tenho aqui agora. Mas se eu não me engano, você vai precisar de pelo menos 2 GB, alguma coisa assim, 2 GB de memória de armazenamento livre para instalação. Ai, que legal, a Maia tá aqui. Ai, que bom que você ouviu, Maia. Achei que eu ia ter que só te encaminhar a live. Ai, gente, eu fico tão feliz quando eu tô respondendo e a pessoa tá aqui online. Feliz mesmo. Continuando. Você precisa para o Silhouette Studio, tem 2 tipos de memória no computador, tá? Você tem a memória de armazenamento, que seria o seu HD ou SSD, que é aquele que eu indiquei vocês trocarem, né? E você tem a memória de processamento, tá certo? Que seria a memória RAM do seu computador. Então, a Joyce está me perguntando aqui da memória de armazenamento. Quanto de memória ela tem que deixar livre? Memória de armazenamento, você precisa de memória para instalar o programa. Então, se você não tiver memória suficiente de armazenamento, você nem consegue instalar o programa. Agora, conforme você está usando o Silhouette Studio, você precisa de memória de processamento livre. 4 GB. Vixe, Maria, tá tendo fogos aqui. Você precisa de 4 GB de memória livres para o Silhouette Studio rodar bem. Memória RAM, não memória de armazenamento. É diferente. Tá? Sabe quando você vai comprar um computador, aí fala lá, RAM 16 GB, RAM 4 GB. O Silhouette Studio ele precisa de 4 GB de memória RAM livres para rodar bem, tá? No vídeo sobre o computador ideal para o Silhouette Studio, eu mostrei para vocês como ver. Mas só você dar Ctrl Alt Del e gerenciador de tarefas e você vai conseguir ver lá quanto de memória está livre, tá? Outra coisa que eu comentei, meu namorado me mandou mensagem. Outra coisa que eu comentei com vocês também é o seguinte, alguns programas abertos junto com o Silhouette Studio deixam o programa lerdo, tá? Por exemplo, não é que deixa o programa lerdo, consome memória de processamento, tá? Então, por exemplo, o Google Chrome, o meu, tá? Eu abro trocentas abas, mas o Google Chrome meu
consome sozinho, só o Google Chrome aberto, 8 GB de memória RAM, sozinho. O meu computador é de 16 GB, então eu consigo abrir, eu ainda tenho mais 8 GB livres para rodar o Silhouette Studio. Agora, se o seu computador é de 4 GB, é meio complicado, entendeu? Porque o próprio Windows, ele já usa uma parte da memória RAM para rodar, entendeu? Então, um computador bom seria um computador acima de 4 GB, tá? Para rodar bem o Silhouette Studio, seria um computador com mais de 4 GB, porque o Silhouette Studio precisa de 4, tá? Então, Joyce, não tem a ver com a memória. Pode deixar, Maia. Não tem a ver com a... Ai, gente, meu nariz. Sabe, beber água. Será que tem alguém no meu suporte aqui para me trazer? Então, Joyce, é o seguinte. A questão do Silhouette Studio rodar lerdo não tem a ver com memória de armazenamento, tá? Tem a ver com memória de processamento, que é a memória RAM. É outro tipo de memória. Você precisa de 4 GB livre para o Silhouette Studio rodar bem, tá certo? Vamos ver aqui outra pergunta. É da Vivi Lili Bolos e companhia. Comprei uma Silhouette e nessa compra fala que tem um curso grátis. Eu não consegui ativar porque eu não sei como fazer. Por favor, tem como me ajudar? Gente, esse tipo de pergunta tem que procurar diretamente com quem você comprou, tá? Não sei em qual das distribuidoras. Aproveitando aqui, vamos falar sobre distribuidoras, né? Já que estamos aqui neste tema. No Brasil, você pode comprar Silhouette de 3 distribuidoras. Na verdade, tem 3 distribuidoras. E essas 3, elas podem vender para outros revendedores, tá? As 3 distribuidoras são, anota aí, Scrap Brasil é uma delas, Cerilon Crafts e Silhouette Brasil, tá? Por que que nem é que eu bato nessa tecla, mas por que que eu falo sobre esse assunto assim com uma certa frequência? Porque eu tenho a impressão de que vocês acham que a Silhouette Brasil é a Silhouette. É como se fosse o canal oficial da Silhouette América aqui no Brasil. Mas não é, tá? Ela é uma das distribuidoras. São 3, ela é uma das distribuidoras. Quando eu fiz uma entrevista com o responsável pela revenda aqui na América Latina, e ele falou que cada distribuidora tem as suas revendedoras. Então eu entrei em contato com a Scrap Brasil e com a Silhouette e com a Cerilon, mas nenhum deles me passaram quem são os revendedores. Então, a informação que eu posso passar para vocês sobre revenda são só das 3, tá? Aí, no caso, vocês teriam que ver que outras distribuidoras oficiais, que outras revendas oficiais cada distribuidora tem, tá? Mas daí vocês mandam mensagem lá para eles em privado. Então, dependendo de quem você comprar, essa distribuidora ela é obrigada a te dar assistência técnica, tá? No período de garantia. No caso, quando ela te oferece o curso, então esse tipo de pergunta, né, como ativar o curso, teria que ser visto diretamente com a distribuidora, tá bom? Outras perguntas eu tô aqui para ajudar. A Kátia Quilling, ai gente, quem não ama a Quilling? Eu morro de vontade de fazer, eu nunca fiz, mas eu morro de vontade. Me mandou o seguinte: olá, bom dia, amo seus vídeos e obrigada por dividir seus conhecimentos com a gente. Ai, de nada, Kátia. Preciso de uma ajuda em 3 coisas. Tentei cadastrar no Swing Design, mas não consegui. Swing Design, gente, é o lugar que eu indiquei para vocês comprarem as versões pagas do Silhouette Studio, tá? É o site que ele é mais barato. Não compre no Brasil, gente. Sério, não vale a pena. Pega um PayPal, cadastra um cartão no PayPal e compra. É um outro site, tá? Swing Design. Mas não consegui. Eu tenho o estúdio básico e tentei comprar no site da Silhouette um mais avançado, só por causa daquela canetinha de rastrear. Ah, que legal. Mas ela não conseguiu comprar o site. Será que eu não consegui porque eu moro na Alemanha? 3. O problema é que depois que eu fiz a instalação, agora sempre que eu vou enviar para cortar, me aparece um aviso perguntando se eu quero mesmo enviar para cortar. Quem já apareceu isso aí, levanta a mão, manda coração. Agora parou, tá? Agora parou. Na última versão parou. Mas o que acontece? Tava tendo Toda vez que você enviava para mandar, para cortar uma coisa no Silhouette Studio, aparecia uma mensagem. Se você queria mesmo enviar, tava tudo em inglês, né? Eles não traduziram para o português. Mas o que aparecia lá era o seguinte: você quer mesmo enviar? Tem desenhos fora da área de corte. Então, toda vez que tiver desenho fora da área de corte, eu não sei se... Pra mim, a última versão tinha melhorado,
tá? Mas se continuar aparecendo para vocês, é só porque tem desenho fora da área de corte. Então, se você, tipo assim, você pode dar ok na mensagem, ou se a mensagem te incomoda, não deixe desenhos fora da área de corte. Tipo, eu sei que a gente faz, eu já ia entrar nesse assunto, eu sei que a gente faz desenhos e, né, acaba deixando um monte de coisa fora, ajusta tudo na base para mandar pro corte, né? E daí por isso que aparece, o que tiver para fora vai aparecer essa mensagem. Mas outra coisa, gente, no Silhouette Business tem um recurso que você tem uma área de trabalho diferente da sua área de corte, tá? Então, por exemplo, você desenha em uma área livre, né? Não está associada com sua base de corte, e tudo que você desenhar ali já vai se arrumando sozinho na área de corte. É um recurso bem legal e se der certo eu falo aqui com vocês um outro dia, tá certo? A outra coisa que a Kátia falou é o seguinte, embaixo aparece um número 2, ela envia para cortar e embaixo aparece um número 2 como se tivesse alguma coisa na fila. Como eu faço para tirar esse número 2? Então, Kátia, eu não sei se é da fila, esse número 2 ou é da máquina, tá? Provavelmente é da fila. Se você quiser cancelar, você clica com o botão direito e remove ali o que tiver na fila, né? Ou, em todo caso, se tiver dado algum bug no seu programa, aí você só fecha o programa e abre de novo. Que daí tudo que tiver na fila sobe. Ah, lembra de desligar a sua máquina também, tá bom? Porque algumas coisas ficam... Gente, é coisa que não vai acontecer só com a Silhouette, tá? Uma coisa a gente tem que lembrar, computadores e máquinas, por mais que, né, envolva muita tecnologia, que, enfim, né, é digital, é virtual, enfim, eles têm seus bugs, tá? Normal, igual o seu computador, tem hora que ele abre e, sei lá, a tela dá uma tremida, seu celular, não tem? Às vezes você liga o celular, sua câmera dá uma bobeada lá, acontece essas coisas, tá? Então, em alguns casos, para resolver alguns tipos de problema, só desligar o computador ou só desligar a máquina ou fazer esse reinício ou reiniciar um dos dois já pode resolver, entendeu? Então, aquilo que eu sempre falo para vocês nesse nosso quadro do coração, tá? Resolver problemas com a sua máquina, você sempre parte de um problema mais simples, tá? De uma resolução mais simples, por exemplo, reiniciar o computador, a máquina e o software, para depois ir para as coisas mais complexas, se desesperar e falar, não, eu vou ter que levar minha máquina na assistência, né? Então você começa com reiniciar, né? Fazer um reset da máquina, do programa tal, verifica os hardwares, a lâmina, a base, o computador, verifica as suas configurações, verifica, tem várias verificações, tá? Esse é o meu processo para resolver os problemas e por isso que eu costumo falar para vocês aqui que eu não tenho problema, tá? Não é que não apareçam, não é que não ocorram, mas é porque, né, existe um método e uma forma para resolver esses problemas. Olha que legalzinho isso, gente. Coloquei aqui, é o meu processo de beleza da noite, tá certo? Eu vi que apareceu uma pergunta aqui. Quem tiver mais alguma pergunta, pode mandar nos comentários, que agora eu vou passar para as perguntas dos comentários antes da gente encerrar a nossa live, gente. A Shelly Cris mandou. Comprei a Camel 4. Qual versão eu tenho que usar? Shelly, é o seguinte. Para usar a Camel 4, sem maquiagem não dá. Para usar a Camel 4, você precisa pelo menos utilizar da versão 4.3 para cima, tá? Se o seu computador não aguentar a última versão, que é a 4.4270, se eu não me engano, se o seu computador não aguentar, aí a Silhouette América, a própria, indicou que você deveria ficar, né, quem não você, mas quem tem um computador que não aguente a última versão e tem Camel 4, deveria ficar na versão 4.3370, tá? Que é a versão que tá mais ok para os computadores um pouco mais antigos, tá certo? Outra pergunta, gente, que fizeram, mas eu não sei se eu respondo aqui ou deixo para a live de amanhã. O que vocês acham? Respondo agora ou deixo para a live de amanhã? Acho que eu vou deixar para a live de amanhã, que é o tema da live de amanhã. Quem fez foi justamente a Lala, que entrou agora, a Laís.
Mas, Laís, a sua pergunta vai ficar para a live de amanhã, tá certo? Eu acho que é isso, gente. Vocês têm... De nada, Shelly. Um prazer. Um prazer. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vou ficar aqui mais uns minutinhos. Eu sei que tem um certo delay. Deixa eu subir aqui para ver se tem mais alguma coisa. Espera já. Inclusive, gente, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. A pergunta da Laís veio de uma discussão que tá rolando lá no clube do Telegram, tá certo? Perguntaram ali no clube do Telegram um negócio, a Laís, eu respondi, a Laís ficou com uma dúvida e mandou para a live de amanhã. Inclusive, gente, qual a melhor versão para câmera 3? Eu já respondo. Inclusive, amanhã vamos ter live. Vamos ter live essa semana? Terça, quarta e quinta. Tô ao vivo demais, tá? E o tema dessa semana, assim, de forma geral, vai ser configuração de corte. Então, manda, assim, suas dúvidas, que eu vou abrir os livros e responder essas dúvidas de vocês, tá certo? Outra pergunta que apareceu foi da Grace Leon. Ela perguntou qual que é a versão boa para a Camel 3. Grace, se o seu computador não... Eu costumo falar aqui pra vocês, tá, gente? A versão boa, a versão melhor, é sempre a última versão, tá? Por quê? Porque é a versão que tem mais recursos, é a versão com mais bug corrigido, enfim, versões é sempre a última, tá? Agora, se o seu computador não aguenta a última versão, tem inclusive um videozinho aqui no GTV falando sobre isso. Se o seu computador não aguenta, então tem duas versões indicadas, tá? Para quem tem da Camel 3 para baixo, tá? As máquinas mais antigas, por assim dizer, a Silhouette América indicou que vocês fiquem na versão 4.2.471. Anota aí. 4.2.471. Se você tem da Camel 4 para cima, a versão que você deveria ficar, Camel 4 para cima seria, né, gente? Camel 4 e Portrait 3, tá? Que são as duas máquinas mais recentes. Se você tem alguma dessas duas, você deveria usar da versão 4.3.370. Corrigindo, Camel 4, 4.3.370 e para Portrait, provavelmente o suporte para ela foi adicionado na última versão. Eu vou verificar aqui. Uma coisa legal, tá, gente? Cada liberação de versão do Silhouette Studio, eles liberam umas notas aqui do lado. Então, você consegue ver nessas notas de lançamento para qual... temos versão beta, gente, acabei de ver aqui. Vou conversar com vocês sobre isso agora? Pera aí, rapidinho, deixa eu ver aqui em qual versão que foi liberada o suporte para Portrait 3. Deixa eu ver aqui, não foi... É só aí, gente, do ladinho ali que vai aparecendo. Será que foi só na última? Que legal. Não foi. Enfim, aparentemente para 4.3.370 vai dar para usar para Portrait também. Vamos abrir o que foi corrigido ou quais são as novas features, os novos recursos da última versão, gente. Ai, que sem graça, chateada. Abri aqui toda empolgada. Então, assim, ó, saiu a versão beta 4.4.273. Saiu tem 3 dias. E só tivemos bugs corrigidos, galera. Queria recursos novos. Mas foi corrigida a tradução para francês e espanhol e melhorias gerais. Nada muito específico. Para quem não sabe, versão beta são aquelas versões do estúdio que estão em teste ainda, tá? É bem legal essa política, se é que eu posso chamar política, né? Mas essa forma de trabalhar da Silhouette, que tem muita abertura com a resposta, com
o feedback dos usuários, tá? Se você tem interesse, olha, gente, uma coisa legal, a versão beta saiu para 32 bits. Provavelmente a próxima versão vai vir para 32 bits também. Interessante. Mas é interessante nessa questão da beta, é porque você pode participar da melhoria do software, tá? Então, por exemplo, tem algum recurso que você gostaria que tivesse no software. Deixa eu pensar aqui um negócio que eu queria e eu ia mandar para eles. Sombra. Por exemplo, hoje você consegue fazer sombra no Silhouette Studio, nas versões pagas, tá? Mas a sombra, ela fica aquela sombra dura, tá? Aquela sombra reta, como se você só tivesse deslocado o desenho e colocado outra cor, tá? Você consegue fazer, mas fica aquela sombra reta. Eu gostaria que você conseguisse, né, que desse para fazer essa sombra de forma desfocada, sabe quando você desfoca a sombra? Então acho que seria legal ter esse recurso. O que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui, me cadastrar como um usuário beta e mandar esses recursos que eu gostaria que tivessem, tá? Eles não estão obrigados, obviamente, gente, a atender todos os nossos desejos, tá? Mas, eventualmente, eles podem considerar interessante algum desses feedbacks e acabar acrescentando esses recursos no software. Então, é bem legal essa política da Silhouette de ser aberta dessa forma para a experiência do usuário, tanto do programa quanto do usuário da máquina, tá? Inclusive, eu já mandei para eles que eu gostaria que a Silhouette tivesse uma ferramenta específica para vinco. Hoje não tem, hoje a gente tem que, dar nossos pulos para fazer. Eles me responderam, falaram, nossa, que ideia interessante, você gostaria que a gente desenvolvesse uma ferramenta desse tipo? Eu falei, sim, por favor. Quem sabe surja essa ferramenta, né? Esperemos. Gente, eu acho que é isso. Amanhã temos live, não esqueçam de colocar as perguntas. Pode deixar tanto no comentário, lá no feed, quanto no box que está nos stories, tá certo? E eu responderei vocês na live de amanhã. Amanhã eu vou testar um horário diferente, umas 3 da tarde. E quarta teremos live de novo com aulão, tá certo? Toda essa semana vai estar sobre o assunto de configuração de corte. Quinta-feira teremos de novo live novamente sobre esse assunto. E eu acho que por enquanto é isso. Um beijo pra vocês. Boa noite. Até amanhã. Vou lá arrumar meu cabelo, certo? Opa, eu achei que eu tinha saído. Agora saí.